Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai ver quais foram as decisões mais importantes tomadas em duas reuniões bem importantes que aconteceram no final da semana passada e no começo dessa, que foram as reuniões do G7 e da OTAN, que aconteceram no Reino Unido e em Bruxelas. Bom, pessoal, como eu disse, mas agora no começo do vídeo, né? No final da semana passada e no começo dessa semana aconteceram duas reuniões bem importantes. E foram bem importantes porque, bom, em primeiro lugar, elas foram as primeiras viagens internacionais realizadas pelo novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que agora, depois já de 100 dias, acredito que já passou do governo do Biden lá nos Estados Unidos, ele está começando a estabelecer de uma forma ou de outra uma política sua, de uma forma ou de outra, né, com as suas características, com a sua identidade, digamos assim, tanto em termos internos como em termos externos. Mas também, e talvez acho que principalmente, foram reuniões que marcaram mudanças bem importantes no âmbito dessas duas organizações, desses dois fóruns de discussão e de percepção a respeito daquilo que acontece no mundo, que é o G7 justamente e a OTAN. Então vamos lá, para a gente entender em primeiro lugar tudo o que aconteceu, vamos tentar entender o que são o G7 e a OTAN, porque eles são bem diferentes na sua natureza e as decisões que eles tomam têm consequências muito importantes e muito diferentes também com relação a cada um deles. Institucionalmente falando, o G7 e a OTAN são muito diferentes, eles têm naturezas diferentes e, portanto, eles têm, como eu disse, consequências das suas decisões. O G7 ele funciona como um fórum para diferentes países, feito de forma mais ou menos informal, enquanto que a OTAN, a gente vê na OTAN uma aliança militar. A gente tem uma institucionalização, um grau de institucionalização muito maior. Mas vamos lá. Bom, em relações internacionais, a gente considera que os fóruns são esses espaços formais ou informais de discussão sobre determinados temas, mas principalmente de tomadas de decisão. Por isso esse tema, né, esse termo que recupera aí a ideia de decisão, o Fórum Romano ou o Fórum das Cidades, né, onde se tomam decisões de caráter público e que trazem consequências importantes, né? Esses fóruns eles têm como foco principal, então, justamente tomar essas decisões. Porém, se a gente chega a usar esse termo para falar, por exemplo, da OMC, da ONU ou do próprio Tribunal Penal Internacional, onde serão tomadas decisões que, de uma forma ou de outra, são vinculantes, esses fóruns informais, como é o caso do G7, são fóruns onde ocorre algo como um ordenamento daquilo que vai se fazer, tanto interna como externamente, dos países envolvidos, né? Acho que seria interessante a gente pegar um exemplo para entender um pouquinho melhor essa ideia de informalidade. O grande fenômeno depois da crise de 2008, da grande crise de 2008, da qual a gente ainda não se recuperou, que foi na verdade o fortalecimento do G20. Né? O G20, que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, se fortaleceu muito depois de 2008, justamente em razão do enfraquecimento do G7. Né? A gente vai ver depois um pouquinho melhor os detalhes a respeito do G7, mas percebeu-se que para a pauta econômica, para tomar decisões de economia política dentro dos países, não era mais possível apenas conversar com as 7 maiores economias do mundo daquele período pré-crise, e sim puxar mais grupos, inclusive puxar mais países para essa discussão, incluindo a China, que nesse período já se tornava uma das 5 maiores economias do mundo. Então, é importante a gente perceber que esses fóruns, o G7, por exemplo, ele tem essa capacidade decisional. As pessoas, os presidentes, né, os primeiros ministros, os chefes de governo e chefes de Estado se reúnem para discutir o que eles vão fazer com relação a um determinado tema, a um determinado tópico. É nesse sentido que o G7 ele tem esse caráter mais informal e que, portanto, ele é um pouco mais flexível também. Ele pode envolver mais ou menos países. Normalmente ele não tem
capacidade jurisdicional, ou seja, as decisões ali tomadas, elas não necessariamente precisam ser cumpridas, senão vai ter algum tipo de retaliação. E isso marca principalmente a ideia de flexibilidade desses fóruns, né? Ou seja, eles podem incluir ou excluir mais ou menos países, podem tomar decisões mais ou menos parecidas, ou mais recentemente, abrir um espaço político para a ação internacional de alguns países no mundo. Ficou muito claro nesse último encontro que aconteceu no Reino Unido, inclusive, numa baía da Cornualha, no sul da Inglaterra, que o G7 passou a ser um tópico, um espaço de muito interesse econômico e de outras naturezas para o Reino Unido, que saiu da União Europeia, né, depois do Brexit, fechado o processo do Brexit, e que agora precisa de participação, de maior participação, na verdade, nesses outros fóruns internacionais para discutir não só temas econômicos, mas outros tipos de tema com outros países, já que o âmbito da União Europeia já não é mais aberto para a participação do Reino Unido. Esse é um caráter interessante para a gente perceber, porque isso vai entrar um pouco na nossa discussão de reformulação da identidade do G7, que a gente vai falar mais para o fim do vídeo. Bom, a OTAN, por sua vez, já é uma aliança militar, né? E lá no Dicionário de Segurança e Defesa, aqui nesse pequenino catatalzinho aqui, que é o Dicionário de Segurança e Defesa, o Edson Aquino e o Leonardo Davidov apontam algumas características da OTAN enquanto uma aliança militar. A definição que eles dão é a seguinte: a OTAN é uma organização político-militar de caráter intergovernamental, instituída depois da Segunda Guerra Mundial como um arranjo de segurança coletiva e de defesa comum. Aqui no canal a gente já fez, acho que no Redes 108, eu vou colocar esse papel aqui para eu lembrar de colocar o card. Coloca o card, Gustavo. A gente já fez uma discussão a respeito dos mecanismos de segurança coletiva, o que eles são, qual a sua definição, quais as consequências, enfim, a gente vai tentar colocar aqui o card para vocês assistirem esse vídeo se vocês tiverem interesse. Porém, a ideia é basicamente isso que está aí no final da definição que o Aquino e o Davidov colocam a respeito da OTAN, ou seja, um arranjo de segurança coletiva e de defesa comum, uma forma que os países têm para organizar de forma coletiva a sua segurança, a obtenção de sua segurança, a percepção, né, de segurança no cenário mundial, ou fazendo, né, ou seja, por um lado, né, uma forma dos países de organizarem coletivamente ou uma forma dos países atuarem em conjunto na organização da sua defesa com relação ao sistema internacional. Vocês percebem que são dois tópicos que são diferentes, mas eles se tocam de uma forma ou de outra, né? Porque se o G7 tem, né, como objetivo, de uma forma ou de outra, discutir política interna e externa, que de uma forma ou de outra podem se conjugar para fortalecer o papel desses países no sistema internacional, a OTAN tem um papel fundamental na definição de como esses países vão atuar contra essas ameaças percebidas, essas ameaças que eles percebem com relação a si próprios, aí já mais em termos de segurança e defesa. E aí vem a pergunta, por que esses grupos importam, né? E eu não gosto muito de respostas óbvias, eu não acho que elas são boas respostas, né? Porque eles têm que importar, senão eles não estavam assim tão relevantes a ponto da gente estar discutindo eles aqui, né? Bom, o G7 e a OTAN, eles importam hoje, principalmente pelo processo de redefinição da sua identidade, da funcionalidade que eles têm no sistema internacional para os países que compõem esse grupo e essa aliança militar, ou para aqueles países que são diretamente influenciados pela atuação deles em conjunto, né? De uma forma ou de outra, desde o princípio dos anos 2000, as mudanças ocorridas no mundo alteraram características, capacidades e principalmente o papel que o G7 e a OTAN têm no mundo hoje, né? Bom, o G7 ele chegou a ser o G8 durante um tempo, ali entre 97 e 2014, a Rússia foi inserida nesse grupo de discussão e ela foi retirada depois da invasão da Crimeia, a anexação da Crimeia em 2014, né?
Só que o próprio G7, ele incluiu a Rússia, porque a Rússia era uma parte importante no fornecimento, durante esse período de 97 a 2014, no fornecimento de matéria-prima que seria consumida principalmente nos países europeus que faziam parte do G7, né? Só para pegar aqui para a gente ter certinho, que eu percebi agora, até agora que eu não falei ainda quais são os países que fazem parte do G7, são os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a França, a Alemanha, a Itália, o Japão e um representante da União Europeia, que foi, né, nessa última reunião que aconteceu agora, a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, né? A gente pode perceber que esses países, né, enfim, mesmo depois da exclusão da Rússia, eles perderam um papel significativo no sistema internacional, né? Principalmente em termos econômicos, se não em termos de capacidade militar, principalmente em termos econômicos, eles perderam capacidade no sistema internacional. Por quê? Porque na década de 90, esses países representavam cerca de 70% da produção econômica mundial, né, da economia mundial. Isso são dados do Conselho de Relações Exteriores, o Council of Foreign Relations, lá dos Estados Unidos, num textinho muito interessante, infelizmente em inglês, que eu vou deixar aqui na descrição, que fala por que o G7 ainda importa, né? Enquanto que hoje ele representa 45% da economia mundial. Então, de 70% para 45% da economia mundial em 30 anos, né? Trata-se de um movimento muito grande, muito forte, para a gente refletir bem a respeito da capacidade de decisão, porque o G7 ele surge nos anos 90 como centro das decisões macroeconômicas dos principais centros de produção e de financiamento da economia mundial, uma lógica de 3 pontos. O Yanis Varoufakis, que é aquele economista, né, meio famosinho, né, da esquerda, ele trabalha muito bem essa tríade, né, que ele chama de centauro global, né, a tríade de produção desse período, né, ou seja, os Estados Unidos, a comunidade econômica europeia, centralizada na economia alemã e francesa, e o Japão, né, essa economia de 3 pontas que emerge dos anos 80 no começo dos anos 90 como a principal concentradora do financiamento, da produção e do consumo da economia mundial, mas que hoje não representa mais do que 45% da economia do mundo como um todo, perdendo então a capacidade de centralização dessas decisões globais em termos econômicos principalmente, né? E aí que o G7 está reformulando a sua identidade, reconstruindo o seu papel dentro do mundo, já que ele não tem mais tanta capacidade de pressionar ou obter algum tipo de resultado apenas pelas vias de centralização, harmonização e criação de ritmos de cooperação das políticas econômicas entre os países que fazem parte dele. Por sua vez, a OTAN também passa por um processo crítico de definição da identidade dela, principalmente depois das guerras do Afeganistão, as guerras do Afeganistão e do Iraque, né? As acusações de crimes contra a humanidade cometidas principalmente por soldados dos Estados Unidos que foram recepcionados pelo Tribunal Penal Internacional, que é um fato bem importante que implica as forças militares envolvidas nesses conflitos, que basicamente a gente pode considerar eram as forças militares da OTAN no caso do Afeganistão, e as consequências em termos de terrorismo internacional causadas pela participação dos países europeus na guerra do Iraque. Basta a gente lembrar que os atentados terroristas realizados em Londres, em Madrid, em outros países, começaram como respostas à participação desses países no alinhamento automático, né, da quebra do direito internacional, dos conflitos, né, dos Estados Unidos invadirem unilateralmente, normalmente a gente fala, né, mas na verdade foi uma coalizão que invadiu, não foi só os Estados Unidos, né, mas a gente fala unilateralmente no sentido de ter sido contra uma decisão da ONU, né. Bom, o que isso representa, né? A OTAN, portanto, ela coloca em xeque, de uma forma ou de outra, hoje em dia, a ligação direta entre as preocupações dos Estados Unidos e aquelas da Europa. A gente já abordou essa situação no Redes 67, no ano passado, no vídeo que a gente falou sobre complexos regionais de segurança. Eu vou tentar também colocar o card aqui.
em que a gente identificou e a gente explicou mais ou menos por que a Europa ela se encontra hoje num esquema meio que de quebra-cabeça institucional, de sobreposição de diversas jurisdições e que acaba dividindo diferentes capacidades decisórias como responsabilidade de diferentes arranjos institucionais, o que acaba incluindo a OTAN. Né? Se isso era um pouco mais claro na época do Donald Trump, em que as preocupações de segurança dos Estados Unidos não eram as mesmas que as preocupações de segurança da Europa, o desafio do Joe Biden agora é reforçar essa parceria e mobilizar esses países em torno das preocupações de segurança dos Estados Unidos. Bom, essas mudanças elas ficaram muito claras nas reuniões que ocorreram no fim da semana passada e no começo dessa, justamente nessas duas instâncias de decisão. Esse vídeo vai ao ar na quarta-feira da semana em que da segunda semana, né, começou, a reunião do G7 começou na sexta-feira passada, durou durante o final de semana, a reunião da OTAN aconteceu nessa segunda-feira, e no dia que esse vídeo for ao ar, na quarta-feira, hoje se você está assistindo quarta-feira, vai acontecer uma reunião muito esperada no sistema internacional, que é a primeira cúpula entre o Joe Biden e o Vladimir Putin, né, numa discussão direta, tete a tete, entre um presidente dos Estados Unidos e um presidente da Rússia, em muito tempo. Se não me engano, acho que o Donald Trump nunca chegou a se reunir bilateralmente com o Putin de forma direta. Então, a gente percebe que há resultados bem importantes e há uma tentativa de criar um espírito de corpo entre esses países, né, alterando de uma forma ou de outra as preocupações de identidade de uma forma ou de outra, tanto do G7 em termos econômicos, em termos de decisões institucionais dentro dos países, como em termos já de segurança internacional, de defesa, no caso da OTAN. Bom, vamos lá então para os tópicos que emergiram nos comunicados e nas decisões tomadas pelo G7 e pela OTAN. Saíram dois comunicados, digamos assim, né, importantes. O comunicado do G7, ele apresenta um sumário executivo mais curto. Eu vou tirar as informações desse documentário, porque ele tem cerca de 25 páginas. E o comunicado da OTAN, ele não apresenta um sumário executivo, não apresenta um resumo logo no começo das principais linhas de argumentação. Então eu tirei as informações do início, né, porque são mais de 90 itens arrolados lá e que seria bem interessante se aprofundar, né, ler a fundo esse comunicado, mas esse vídeo já está chegando em quase 20 minutos e não dá tempo da gente falar sobre tudo, né? Bom, o encontro do G7, ele apontou alguns tópicos como os mais relevantes. São 6 tópicos que eles apontaram como mais relevantes para essas economias no mundo hoje. Em primeiro lugar, a questão da pandemia, obviamente, né? Na verdade, é o encontro, né, que foi chamado, né, de o anti-Zoom, encontro anti-Zoom, não só no sentido do Zoom ser uma empresa de capital chinês, mas também porque foi um encontro presencial, né, do G7, muito diferente dos encontros que a gente teve até agora, inclusive a Assembleia Geral da ONU, que aconteceu de forma virtual, né? E esse tópico é um tópico importante, porque em primeiro lugar o G7 coloca que o seu objetivo é acabar com a pandemia por meio da vacinação das pessoas e estabelecendo defesas coletivas contra outras pandemias, né? Então a gente vê aí uma consequência da diplomacia das vacinas. A gente abordou lá no comecinho do canal também esse tópico da diplomacia das vacinas, né, da corrida por distribuição, produção e participação, né, engajamento na produção dessas vacinas, desses tratamentos, né, mas principalmente o aumento de uma, digamos assim, suspicácia, né, uma suspeição a respeito de como funcionam os sistemas de proteção e de produção dos remédios ao redor do mundo. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque 3 elementos foram incluídos aqui como importantes para acabar com a pandemia, né? Um deles é o aumento da coordenação global das capacidades de produção em todos os continentes.
Isso significa, obviamente, a expansão da atuação de empresas farmacêuticas desses países ao redor do mundo, e não só na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, né? A melhoria de sistema de avisos rápidos de pandemia, aumentando a capacidade de controle daquilo que acontece dentro de cada país. Lembrando que o Joe Biden instalou uma investigação nos Estados Unidos a respeito de como começou a pandemia do Covid-19, ainda a ver as consequências disso no sistema internacional, quando sair o resultado, né? E também apoiar a ciência para diminuir o ciclo de desenvolvimento de vacinas, tratamentos e testes de 300 para 100 dias. Ou seja, financiamento, investimento que vai ser dado para que seja possível alterar de 300 para 100 dias a produção de desenvolvimento de vacinas, tratamentos e testes. Por outro lado, também o investimento no reforço das economias, num total de 12 trilhões de dólares. Se não me engano, a cotação do dólar hoje, no dia que eu estou gravando, segunda-feira, deixa eu ver aqui, cotação dólar, R$ 5,06. Então, se a gente está falando de 12 trilhões vezes R$ 5,06, nós estamos falando de 60 trilhões de reais, quase 61 trilhões de reais, que vão ser investidos por esses países para reforçar as próprias economias. Então isso é importante, é um aporte dentro das economias do G7, daqueles países que eu já citei, de forma a utilizar esses recursos para desenvolver não apenas a recuperação, mas também estabelecer as linhas de atuação no futuro dessas economias nas próximas décadas. Então, não necessariamente um investimento para a recuperação econômica, mas para a definição daquilo que essas economias vão produzir no futuro. Fortalecer o livre comércio e o fim do dumping comercial, com a reforma do sistema comercial e a criação de um sistema global de taxação mais equitativo, focando na transformação tecnológica. Esse é um aspecto bem importante. Eles anunciaram a criação de uma taxa sobre renda, né? A ideia de criar um imposto global cidadão, enfim, né, com foco na reconstrução e no apoio da economia global, mas principalmente a ideia de reformar o sistema comercial e ganhar, na verdade, terreno numa área onde a Europa e os Estados Unidos perderam muito, que é o sistema comercial internacional. As trocas comerciais, onde, como eu disse, né, eles já não controlam mais nem metade da economia global, pouco menos da metade, com uma prevalência muito grande, principalmente na área comercial. Vejam que não é a área financeira, onde esses países, de uma forma ou de outra, ainda mantêm uma certa liderança, mas sim a área comercial do sistema mundial, né? Eles falam em aliar a pauta ambiental à pauta econômica, focando na criação de empregos, no corte de emissões e a limitação da elevação de temperaturas globais como uma coisa em sequência, né? Isso tem muito a ver com dumping social também, né? Ou seja, a melhoria das qualidades de trabalho. Acho que o aspecto geopoliticamente mais importante foi o anúncio da criação de um projeto que eu estou chamando de Anti-Belt and Road, né? Que é o Build Back Better 3B, né? Ou seja, reconstruir ainda melhor, né? Ou seja, é um anti-Belt and Road, porque eles têm a ideia de usar o financiamento do Fundo Monetário Internacional para fortalecer projetos de infraestrutura. Eu desconfiava, quando eu ouvia isso, que eles iam focar na mesma região que a China está focando, ou seja, aquele grande eixo que vai de Pequim até Moscou e de Moscou até a Espanha, né, nessa lógica eurasiática. Mas me surpreendeu, e depois, claro, pareceu um pouco lógico, por causa da França, principalmente, e do Reino Unido, o foco na África, né? E aí a gente já pode falar que, com essa proposta, algo que a gente já previa, que era a recentralização da África como um ambiente de disputa entre Rússia e China, por um lado, e as economias ocidentais, por outro, começa a se institucionalizar, né, em razão desse projeto anti-Belt and Road, né, anti-cinturão e rota.
E, por fim, fortalecer a educação feminina no mundo como representação dos, entre aspas, valores dessas sociedades. O sucesso deles, né, imaginado por eles mesmos, como pautado no poder da democracia, da liberdade, da equidade, respeito às leis, e respeito aos direitos humanos como respostas às grandes questões e aos maiores desafios do nosso tempo. A gente pode esperar, portanto, que essas iniciativas elas vão vir com contrapartidas obrigatórias, né? Ou seja, eles não vão ceder, digamos assim, esses financiamentos ou esses programas para países que não se comprometam com esses aspectos, algo que afeta diretamente a América Latina como um todo e o Brasil em específico, com o atual governo que nós temos. Se esse é o lado, digamos assim, de alinhamento de políticas internas e externas, com foco principalmente na economia, por parte do G7, o comunicado da OTAN ele não deixa tantas dúvidas sobre a quem é direcionado esse tipo de atuação e por que a reunião do G7 ela é muito importante para criar as capacidades econômicas que permitam, digamos assim, uma nova regionalização, digamos assim, do mundo. Eu acho que esse é um aspecto que a gente não está discutindo e que é muito importante. Propor uma nova regionalização do mundo, uma regionalização pós-Covid, uma regionalização pós-crise de 2008. E entender essas lógicas, como que elas estão se fortalecendo. Porque aquela regionalização dos anos 90, do começo dos anos 2000, da nova ordem mundial, não a dos reptilianos, aquela que realmente aconteceu nos anos 90. Se vocês tiverem interesse, inclusive, coloquem aqui, a gente está com essa ideia de nova ordem, de debater essa tal da nova ordem mundial aqui no canal. Agora a gente já tem uma visão muito clara. A atuação do G7 na reunião do G20 que vai acontecer, na COP26, né, a Convenção das Partes, né, dos programas ambientais da ONU, e as Olimpíadas de Tóquio, de uma forma ou de outra, aparecem como uma posição desses países diante, como forma de prover economicamente aquilo que pode ser visto em termos estratégicos, em termos de segurança e de geopolítica, por meio do comunicado da OTAN. Isso por quê? Porque a OTAN gradualmente está expandindo a sua definição daquilo que é segurança dos seus membros, né, para abarcar cada vez mais capacidades e cada vez mais elementos relevantes para a gente pensar. Porque vejam, um dos aspectos principais ou iniciais que a OTAN coloca no seu comunicado é o reforço das consultas dentro da própria OTAN, quando a segurança ou a estabilidade de um aliado é ameaçado, ou quando valores e princípios fundamentais da OTAN estiverem em risco. A gente vai vendo cada vez mais a expansão do conceito de segurança e defesa para abarcar, de uma forma ou de outra, também elementos debatidos pelo G7. Não só pelas questões ambientais, que estão extremamente ligadas à pauta econômica, mas também a própria ideia de estabilidade. Porque vejam, a OTAN ela identifica nesse comunicado que poderes assertivos e autoritários, isso na palavra deles, são fonte hoje de novo na palavra deles, ameaças multifacetadas e competição sistêmica. Isso significa dizer que a gente não pode afastar, e acho que a sequência, reunião do G7, reunião da OTAN, aponta um pouco isso, que esses países eles estão enxergando uma nova regionalização do mundo justamente a partir dessa noção de competição sistêmica. Justamente a partir dessa noção de que agora a ameaça ela não está mais restrita à questão militar, mas ela tem que estar ligada também à questão econômica, né? E eles citam algumas dessas ameaças e alguns desses países, poderes assertivos e autoritários, né? Potências assertivas e autoritárias. A Rússia é equalizada aos grupos terroristas. A China é trazida no âmbito do avanço das lógicas assimétricas, ou seja, os cyberataques, a guerra híbrida, a desestabilização de sociedades, a lógica do espaço sideral e uma preocupação securitária com tecnologias, entre aspas, cada vez mais disruptivas, né? Essas tecnologias elas não podem ser descoladas da noção do avanço do TikTok, do avanço de aplicativos,
né, das quais os Estados Unidos já não tem mais controle, né, o mundo ocidental já não tem mais controle hoje, como um aspecto muito importante. A gente viu, semana passada, já falei num vídeo aqui, acho, né, propaganda no Jornal Nacional do TikTok. Né? Ou seja, a gente enxerga cada vez mais que essas tecnologias vão se tornando para os países ocidentais tópicos importantes de segurança. Não à toa, recentemente o Biden revogou uma proibição do TikTok, mas instaurou uma investigação para selecionar aplicativos, né, para verificar se há aplicativos chineses que comprometem a segurança digital ou nacional ou individual de cidadãos americanos, podendo não revogar uma decisão sobre o TikTok que o Trump havia tomado, mas expandir o número de aplicativos que são proibidos nos Estados Unidos. E isso levanta diversas questões cada vez mais importantes para a gente pensar essa questão das redes de tecnologia e informação que a gente debateu semana passada com a professora Edna Torres Felício. Bom, e acho que o terceiro aspecto mais importante do comunicado da OTAN, claro, entre vários, eu falei, né, tem mais de 90 artigos o comunicado, então tem muita coisa lá. Mas esses três principais envolvem a criação de uma agenda da OTAN para 2030, fortalecendo o caráter político da instituição. Ou seja, fortalecendo a capacidade de decisão, de definição na OTAN da preocupação de segurança e defesa dos países até 2030. Queira ou não, a gente tem menos de 9 anos para isso acontecer. 2030 está mais próximo do que 1990, 2030 está mais próximo do que 2001. A gente precisa se readequar a essas novas coordenadas temporais. Já foram 21 anos no novo século. Então, o que dizer, né, do fim da Guerra Fria, como a gente tende a marcar, né, o início desse momento que a gente está vivendo, principalmente nas relações internacionais e na geopolítica. Esse foco, esse fortalecimento do caráter político da OTAN pode ser enxergado nos aspectos que eles mesmos marcam como mais relevantes para entender, né, o avanço dessa discussão. E é interessante que eles percebem que 2030 é uma data muito relevante, porque em 2029, a gente não pode esquecer, a gente tem um encontro marcado em 2029, porque em 2029 o Partido Comunista Chinês comemora 100 anos. E a missão do Xi Jinping é, nos próximos 8 anos, recuperar a totalidade do controle territorial do Partido Comunista Chinês sobre todas as partes da China, incluindo Taiwan, e também aumentar a prosperidade, aumentar a economia, eliminar a pobreza na China, enfim, todos os avanços estruturais. O Xi Jinping, ele não tem carta branca, ele está lá realizando de uma forma ou de outra uma missão, né, que foi confiada a ele pelo Partido Comunista Chinês para chegar no centenário do partido com uma China total, digamos assim, a gente poderia chamar, né? Então, 2030, logo depois desses 100 anos do Partido Comunista Chinês, que provavelmente a OTAN já enxerga, porque normalmente essas agendas, elas são mais demoradas, elas são de 20 anos, de 30 anos, né? A gente está vendo muitas agendas 2050, por exemplo, né? Então 2030 chama atenção por ser curto o espaço de tempo, por serem 9 anos, para algumas mudanças muito importantes, como recuperar a centralidade da própria OTAN, focar nas capacidades de defesa nuclear, convencional e antimísseis, fortalecendo então a integração entre os países europeus e os Estados Unidos, fortalecer as capacidades de resiliência dos membros, articulando suas políticas de defesa nacionalmente com os princípios da OTAN. Ou seja, fazer com que os princípios da OTAN sejam seguidos pelos seus membros, o que inclui, a gente não pode esquecer, a Turquia do Erdogan, né? Então, a gente tem que enxergar de uma forma ou de outra isso também como um aspecto importante, como uma jogada feita pelos países ocidentais com relação à própria atuação da Turquia, sendo que Erdogan é um problema para esses países, não é? Promover o desenvolvimento tecnológico e a interoperabilidade entre equipamentos dos próprios membros, prevendo de uma forma ou de outra a criação de uma indústria de defesa euro-americana,
euro-norte-americana, digamos assim, né? E o papel das indústrias de defesa nesse sentido, né? Promover a interoperabilidade ou promover o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos de forma conjunta significa criar um mercado consumidor para a indústria de defesa. Então, esse é um aspecto bem importante. Né? Também é sinalizado, né, a maior utilização da OTAN para fortalecer um sistema liberal em outras partes de discussões políticas. Então isso também é interessante, ou seja, que a OTAN seja utilizada para garantir o liberalismo, o multilateralismo e tudo mais, também aparece como uma renovação das características políticas da OTAN. Focar no treinamento das tropas de acordo com a vizinhança dos membros, né? E aí esse caráter regional puxa as discussões sobre Ucrânia, puxa discussões sobre Bielorrússia, sobre Rússia mesmo, sobre Turquia, sobre Oriente Médio, sobre África, enfim, por o envolvimento desses países. A gente vai ver provavelmente uma série de financiamentos em estudos estratégicos para essas regiões do mundo, se o Joe Biden já não estiver preparando essa nova lógica de regionalização mundial, de estudos a respeito disso. Tornar a OTAN o centro das discussões sobre o impacto das mudanças climáticas na segurança internacional. E, por fim, formular o próximo conceito estratégico da OTAN nesse curto período de tempo até 2030. Né? Bom, são aspectos importantes e eu espero ter conseguido mostrar que essas duas reuniões elas conversam muito entre si. Porque se elas têm impacto na formulação da política externa desses países, elas também trazem consequências em termos de políticas internas. E principalmente apresentam essa nova lógica de oposição e de criação, não vou dizer aqui de blocos, mas de posicionamentos, talvez de novas regionalizações que a gente está vendo nesse mundo ainda em transformação e que provavelmente nos próximos anos vai ficar cada vez mais acentuado, talvez não nos moldes de uma Guerra Fria com dois blocos separados. Né? Isso também é um tópico importante para a gente fazer, mas aí a gente também já fica na futurologia, no exercício da previsão da futurologia. Né? Mas a tendência é que haja assim essa formação, né, de lados, de lógicas, mas muito mais em formato de rede, em formato flexível. Né? A observar como isso vai acontecer e a observar como vai ser a reunião de hoje entre o Biden e o Putin, que vai acontecer na Suíça. Bom, gente, hoje o vídeo foi esse, ficou um pouco longo, peço desculpas, mas é que é bastante material e com várias consequências importantes. Se vocês gostaram, se não gostaram, se tem alguma dica, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos nossos comentários para a gente saber o que vocês estão achando da nossa produção aqui. A gente está muito feliz a gente, né, tá chegando aí nos 850 inscritos, a gente está muito, muito feliz com a participação de vocês e é para vocês que a gente faz esse trabalho aqui, tá bom? Obrigado e até sexta.